Olá, amados do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez para mais um vídeo, para mais uma série do estudo da Palavra do Senhor. Que você seja abençoado neste momento com esta mensagem e que Deus possa preencher o teu coração, com esclarecimento do Espírito Santo. Sejam bem-vindos. Esse aqui é o canal O Pregador MR. E a série que nós vamos iniciar a partir deste vídeo era o tema As 7 Igrejas do Apocalipse. Qual é o objetivo desta mensagem? É trazer o perfil, a característica de cada uma dessas igrejas e encaixar, em cada um de nós. Então a pergunta que eu faço: qual é o teu perfil de igreja? Qual é o perfil que hoje nós encontramos no mundo da Igreja do Senhor Jesus que se identifica com cada uma dessas igrejas? Amém? Para a glória do Senhor. Vamos fazer uma observação simples, mas bem objetiva, com a clareza do Espírito Santo, trazendo numa linguagem simples, mas bem prática e funcional para o nosso dia de hoje, para a nossa vida espiritual, de como está a Igreja do Senhor e qual é o perfil de cada uma delas. Amém? Vamos começar com a Igreja de Éfeso. Apocalipse, capítulo 2, a partir do versículo 1, o título é Cartas às 7 Igrejas da Ásia. Primeira carta à Igreja de Éfeso. Eu vou ler o texto e nós vamos fazer as observações. Amém? Seguinte, diz assim, escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras, o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e pusestes à prova os que dizem ser apóstolo e o não são. E tu o achastes mentirosos, e sofrestes e tens paciência, e trabalhastes pelo meu nome e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrependa-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, e que o Senhor possa falar e acrescentar os teus valores ao nosso coração, com modo simples e prático e funcional, junto ao teu Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Então vamos iniciar fazendo as primeiras observações. E a primeira observação que eu faço aqui, nós podemos fazer, é na característica do funcionamento desta igreja. E o texto começa falando, Deus falando para a igreja: eu sei as tuas obras, o teu trabalho, a tua paciência, e que não pode sofrer os maus, e pusestes à prova o que dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achastes mentirosos. Sofrestes, tem paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Então, eu vejo aqui uma característica bem objetiva, Uma igreja que trabalha, que persevera, uma igreja imune às investidas do mal, e que resiste às mentiras. Uma igreja completa. Se analisarmos o contexto do funcionamento desta igreja, é uma igreja que praticamente não encontramos, defeito. Trabalha, prega o evangelho, o que significa o trabalhar? Uma igreja que produz sinais, produz testemunho da obra de Deus. É uma igreja que prega o evangelho, uma igreja que avança no pregar o evangelho do Senhor. Trabalha, pratica as obras, exercita o evangelho, exercita a obra do Senhor, exercita a obra do Espírito, que persevera, e que é uma igreja imune, é uma igreja que resiste o mal,
uma igreja que supera as dificuldades, uma igreja que supera as adversidades, né? Uma igreja que está pronta para atender os requisitos, né? De uma igreja comum. Amém? De uma igreja que se diz Igreja do Senhor Jesus, que tem o Espírito. Afinal, é uma igreja que tem o Espírito. Amém? E que resiste às mentiras, que resiste a essas investidas das falsas doutrinas, do engano, que trabalha contra, né? Como ele falou logo no finalzinho, contra as doutrinas dos nicolaítas. Então, uma igreja que persevera na doutrina, é uma igreja que persevera no Evangelho, é uma igreja que se mantém dentro do padrão, dos requisitos que atendem, amém, a necessidade do mundo, a necessidade da própria igreja. Mas existe aqui um grande defeito, amados. Ele aponta um grande defeito. Ele diz: tenho, porém, contra ti que deixastes o primeiro amor. Então, o defeito desta igreja está em abandonar ou esquecer as primeiras obras. O que nós já podemos apontar como, né, as primeiras obras? O primeiro amor, que ele está citando aqui. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te e pratica as primeiras obras. O que seria? Nós podemos até traduzir, interpretar, né, como essas primeiras obras, como aquilo que nós fazíamos ou que a igreja fazia no passado e que hoje não faz mais, que praticava segundo o exercício da obra de Deus, no pregar, no orar, né, naquilo que diz respeito ao conteúdo de praticar as obras do Senhor. Fazia antes, praticava muito e agora não pratica mais, né? Pratica pouco. Não é exatamente este o ponto. Eu enxergo aqui, quando a palavra fala do primeiro amor, o que eu observo, né, nesse conceito do amor, eu entendo que tudo que envolve o amor de Deus dentro da igreja envolve sentimento, envolve sensibilidade e envolve intimidade. Eu enxergo aqui o defeito desta igreja justamente em deixar os primeiros sentimentos, deixar as intimidades, deixar a sensibilidade que um dia ela possuía ou possuiu e agora não possui mais. Porque quando a Bíblia fala de amor, a palavra do Senhor diz: Deus é amor. Então eu enxergo aqui no conceito pessoal de Deus, de que Deus é amor. Por quê? Porque Ele, né, é um Deus que está presente na nossa vida, é um Deus que se relaciona conosco, é um Deus que se envolve na nossa carência, nas nossas debilidades, na nossa dificuldade, é um Deus que trabalha na área da sensibilidade, é um Deus que requer de nós uma intimidade. E eu percebo aqui que essa igreja um dia conheceu isso, um dia experimentou disso. E não está muito longe, amados, da igreja que nós conhecemos o dia de hoje. Essa característica, esse perfil da igreja de Éfeso se encaixa, digamos, em 50% a 60% do povo de Deus no tempo de hoje. A igreja que hoje nós conhecemos um dia experimentou, um dia sentiu, um dia se envolveu, um dia foi íntimo de Deus mais do que no tempo de hoje, amados. Eu lembro na minha conversão, né, com 16 anos, há cerca de mais de 40 anos atrás, 40 anos exatamente atrás, quando eu me converti, amados, eu percebi a igreja naquele tempo muito envolvida com o Espírito Santo. Uma igreja que realmente se preocupava em ter intimidade com Deus. A juventude daquela época, eu tinha 16, na flor da juventude, e eu confesso a vocês, amados, sem medo de errar, tenho saudade do meu tempo de juventude na presença de Deus, porque eu sei que eu já fui, digamos, muito mais envolvido, muito mais sensível às coisas de Deus do que no tempo de hoje. Por que eu digo isso? Porque eu percebo que aquilo que está em minha volta ultimamente, aquilo que envolve a minha vida espiritual, tem provocado, né, esta reação
de que, né, se poderia ter mais intimidade, se poderia ter mais sensibilidade, ter mais envolvimento com as coisas espirituais, mas estas coisas nos afastam, nos atrapalham. Eu me sinto muito mais influenciado, digamos assim, de forma negativa com as coisas que estão à minha volta, com o mundo moderno que nós hoje vivemos, que a igreja, infelizmente, tem procurado viver no seu interior, que tem atrapalhado a igreja de se envolver mais com as coisas do Espírito. No passado havia mais intimidade, havia mais temor, havia mais reverência, havia mais respeito pela palavra, respeito pelo Espírito Santo, havia mais interesse de se envolver nas coisas espirituais, havia mais vontade, desejo de conhecer ao Senhor. Amém? Havia prioridade na igreja do passado, né? Cerca de 40, estou falando de 40 anos atrás, agora há pouco tempo. Imagina, né, com 100, 150, 200 anos atrás, como que a igreja, por causa da modernidade, porque o mundo tem evoluído para que o amor do Senhor venha se esfriar no meio de nós, isso é bíblico. O próprio Senhor Jesus Cristo diz: nos últimos tempos o amor de muitos esfriará. Tem que ter muito a ver com isso, amado. Amém? A igreja hoje está muito mais envolvida com o mundo externo do que o interno. Infelizmente, a igreja em si, digo, a denominação, o trabalho da igreja hoje, né? Apesar de pregar como essa igreja pregava, trabalhava, testemunhava, que é uma igreja que realmente sustentava a palavra de Deus nesse sentido, mas perdeu a sensibilidade, perdeu a intimidade, perdeu o envolvimento íntimo com Deus, perdeu um pouco do relacionamento com Deus. Amém? E o interessante é que Deus chama isso, chama a responsabilidade do arrependimento. Como que é importante hoje, como que é importante a igreja se envolver com isso. Porque Deus classificou isso como pecado. Lembra-te, pois, de onde caíste. Então, no momento que nós nos esquecemos do amor de Deus, nos esquecemos da intimidade com Deus, nos esquecemos de realmente se envolver com as coisas espirituais, isso nos leva ao pecado, irmão. E isso tem acontecido. Infelizmente, a igreja hoje tem pecado porque não tem buscado essa intimidade, tem perdido essa intimidade. Eu conheço pessoas que há 30, 40 anos atrás pregavam uma coisa que hoje não prega mais. Tem pessoas que, né, há 30, 40 anos atrás, que se envolvia muito mais com as coisas espirituais, tinha muito mais sensibilidade com as coisas espirituais, que hoje não tem mais. Aquilo que era prioridade, hoje não é mais prioridade. Aquilo que era reverência, aquilo que era temor, muitas pessoas estão trocando valores, trocando, vendendo, negociando essas coisas, amado. Entende? Essa coisa de não tem nada a ver, essa coisa que isso aqui não tem nada a ver, isso aqui a gente pode trazer um pouquinho disso aqui, essa coisa, essa ideia de às vezes trazer coisas do mundo para dentro da igreja para atrair pessoas, né? Trazer exemplos, trazer modelo. E isso existe na música, existe na pregação, existe em tudo hoje dentro das igrejas. A igreja hoje quer copiar o mundo, a igreja hoje quer ser moderna para poder atrair as pessoas. Isso para mim é um grande defeito, isso para mim é um erro, isso aqui é um pecado. Isso tem se tornado pecado. Essa falta de sensibilidade, de temor de Deus, de intimidade com Deus, de realmente dar prioridade às coisas espirituais, os dons espirituais, amado. Há 40 anos, 30, 40 anos atrás, eu digo 40 anos porque foi no meu tempo, como eu falei, cerca de 40 anos atrás, os dons espirituais eram a coisa mais desejada dentro da igreja. Amados, olha, você que é do meu tempo, você que está me ouvindo e é do meu tempo, você que tem esse tempo de conversão, entende? E que conhece pessoas que já viveram esse tempo, né, da igreja no mundo, né, no que diz respeito à obra de Deus. Eu tenho certeza que você já ouviu falar de experiências que hoje não existe mais.
experiências que envolviam a nossa vida no passado que hoje não existe mais. Grandes experiências que eu vivi, já vivi, que infelizmente hoje é difícil encontrar no meio da igreja. Entende, amado? Como eu disse, os dons espirituais era algo desejado. A juventude da minha época, o que mais queria era ser pregador. O que o jovem mais falava no grupo de jovens, né, nas igrejas, porque naquela época não havia rede social, né, os jovens só se encontravam dentro da igreja, só se encontravam nas reuniões, nos cultos, nos montes, nas reuniões da igreja, né, nas aulas bíblicas da igreja, aleluia, nas vigílias, só se falava sobre isso. Os jovens daquela época, dentro das igrejas, só queria buscar conhecimento, só queria se tornar um pastor, um evangelista, entende? Fazer a obra do Senhor, ser um obreiro da casa do Senhor. Hoje, as pessoas buscam outras prioridades. A geração de hoje não cresce com esse desejo. A geração de hoje não cresce com essa vontade de ser usado na igreja, de ser usado na obra, de ser usado pelo Espírito Santo, de buscar os dons espirituais, os melhores dons, como diz a palavra. Então isso se perdeu. A falta de amor faz com que não haja mais esse desejo, faz com que não haja mais essa vontade de priorizar as coisas espirituais na igreja. Então eu enxergo isso aqui. Eu enxergo a igreja perdendo essa sensibilidade, essa intimidade, esse relacionamento que tinha no início com Deus, por causa dos acontecimentos, por causa da mudança, né? Por causa do crescimento do pecado. Enfim, são vários os fatores que contribuem para isso. Amém? Então Deus chamou ao arrependimento porque Deus, Ele deseja isso. A vontade do Senhor é que sempre o homem tivesse essa intimidade com Ele, de buscar sempre conhecimento, essa aproximação com Ele. Amém? Esse envolvimento com o Espírito Santo. E a falta disso faz com que muitas das vezes nós nos envolvemos com coisas que não agradam ao Senhor. E isso estava tão sério naquela época, era tão... Deus, Ele sentia tanto essa falta que Ele... Aconselho-te que volte no ponto de onde você caiu. Quando que tudo começou? Quando que você começou a se esquecer do amor, se esquecer do temor, se esquecer da intimidade, se esquecer dos dons espirituais? Volte lá onde tudo começou, para que realmente haja arrependimento e mude o teu foco. Louvado seja o nome do Senhor. Então este é o perfil. Então eu faço a pergunta a você, como você se encaixa nesse perfil de uma pessoa que já buscou e não busca mais, de que já se relacionou com Deus de uma forma muito mais intensa e hoje já não se envolve mais? Já teve intimidade com Deus e hoje já não tem essa intimidade mais? Amém? Será que você se encaixa nesse perfil? Se você se encaixa, a palavra do Senhor está chamando você ao ponto onde você parou. Glória ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então este era o perfil da igreja de Éfeso. E eu sei, amados, que hoje é o perfil que atende a grande maioria do povo de Deus. A 60%, por que não dizer 70% do povo de Deus está encaixado neste perfil. A geração de hoje, que já nasceram há 10, 15 anos atrás, não experimentaram o que nós, muitas das vezes nós, somos, digamos, veteranos, né? Não é o tempo que diz isso, mas pelo passado que nós priorizávamos as coisas dentro da igreja, tenho certeza que a geração de hoje não viveu, amados, 50% daquilo que nós já experimentamos. Digo isso com experiência própria. Falo isso sempre com os meus filhos. Um tem 33 anos, o outro vai fazer, se não me engano, 28 agora. É que não me vem agora. Um nasceu em 90, outro em 95, então faz a conta aí. Entende? Eu sempre falo isso com os meus filhos. Busque experiência, busque intimidade, busque sensibilidade, busque priorizar as coisas espirituais, porque eu vejo
né, as coisas deste mundo, eu vejo que muitas coisas deste mundo têm atrapalhado, têm realmente afastado a juventude de hoje, né, das coisas realmente essenciais, né, dentro da obra do Senhor. Apesar de estarem no caminho, apesar de conhecerem a palavra, porque eles são ensinados, são instruídos, são bênçãos de Deus, né? Todos dois realmente se preocupam em fazer a vontade do Senhor, mas falta realmente muito mais experiência e intimidade, porque eu sei que existe mais. O meu Deus, o nosso Deus, é muito mais do que isso que tem se experimentado no nosso meio, no tempo de hoje, amado. O nosso Deus é muito mais do que isso. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Então que você fique com esta palavra, medite nesta palavra, medite neste contexto e veja se você se encaixa nesse perfil da igreja de Éfeso. Amém? Fique com esta palavra. No próximo vídeo, nós vamos falar sobre a segunda igreja, o segundo perfil de igreja, que é a igreja de Esmirna. É o que nós vamos falar no próximo vídeo. Desde então, que Deus te abençoe. Fique com esta palavra e que você fique bem.